você, Quadrangular Jardim São Paulo, Sorocaba. Vamos fazer esse canal crescer com a divulgação da Palavra de Deus, amém? A Palavra de Deus de hoje para reflexão está no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, anota aí, eu vou ler com você. Vou dar um tempo para você abrir aí no celular ou da sua Bíblia, Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante. Hoje o tema do nosso estudo é o chamado, dentro do chamado. Dentro desse título nós vamos aprender que tem uma palavra-chave, onde nós vamos poder aprender a entender o chamado. E qual é a palavra-chave que nos faz permanecer no chamado? Domingo nós pregamos na igreja um tema muito lindo chamado Alcançados, mas Transformados. Hoje, diferente, nós vamos ter um tema do estudo para reflexão da palavra o chamado. Dentro dessa especificação tem uma palavra-chave, amém? Talvez muitos irmãos já estão entrando aí agora. Deixa eu ver se eu consigo já observar aqui alguém online, amém? Glória a Deus. Deixa o seu nome então, amém? Vamos ler a palavra de Deus? Êxodo capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, e que era sacerdote de Midian. Um dia levou o seu rebanho para o outro lado do deserto. Vamos riscar essa palavrinha, deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, uma árvore, que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Eu quero que você risque essa palavrinha, que impressionante! Ele exclamou, Moisés exclamou, que impressionante! Depois pensou com ele, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Eu quero que você risque essa palavrinha para mim, para observar. E então do meio da sarça, Deus o chamou. Olha o tema da nossa mensagem, o chamado, tá? Está aqui, porque na Bíblia está dizendo no capítulo 3, do versículo 3, a parte B, porque a sarça não se queimava. Vou ver isso de perto. E no 4 diz que ele se aproxima para observar. Então do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, somente até aqui. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós pedimos a tua bênção, Pai. Nós pedimos a Deus a tua presença em nossas vidas, Pai. Onde estiveram, Deus, os nossos irmãos e amigos, Pai, participando online neste momento, abençoa grandemente com tua presença. E que a tua presença, Senhor, Pai, na pessoa do Espírito Santo, Senhor, fale aos ouvidos, meu Deus, desça ao coração, Pai, e haja, Senhor, ó Deus, entendimento desta palavra. Nós pedimos, oramos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Digam amém, digam glória a Deus, amém? Vamos lá então, vamos começar nosso estudo, nossa reflexão, e se lembrando, estará disponível no nosso canal do YouTube. Bom, que bênção. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Veja que quando o pastor Valtair escolheu um tema para o texto lido, está dentro do tema, a palavra o chamado, porque assim está escrito, Deus os chamou, Deus nos chamou também. Você sabia que Deus te chamou?
e te chamou pelo nome? Você sabia que Deus nos chamou? O Senhor espera e conta conosco. O Senhor nos chamou para uma missão. Que Deus tem uma missão para mim, para você e para nós. Nós não fomos chamados para apenas fazer parte de uma igreja. Nós não somos chamados apenas para fazer parte de um grupo, de uma comunidade. Deus tem um chamado que vai além de ser membro de uma denominação e de fazer parte de uma comunidade. Deus nos chamou além, muito além de um ministério que talvez nós denominamos ministério de dança, de louvor, ministério de diaconato, ministério pastoral. Não. A missão a qual o Senhor nos chamou, ela é muito grande e além do que nós possamos pensar ou imaginar. Quando nós vamos para Mateus 6,33 e entendemos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, é sim você olhar adiantado e entender, ainda que não vejamos, ainda que nós não venhamos compreender, mas nós possamos esperar que realmente o chamado do Senhor para nós é de um reino espiritual tremendo, glorioso, com coisas gloriosas. E vamos ver por intermédio de um personagem da Bíblia chamado Moisés, como foi este chamado, o que houve neste chamado e o que aconteceu quando ele ouviu e se rendeu ao chamado. Se você sabia, meu irmão, minha irmã, que quando nós entendemos o chamado, nos colocamos à disposição de Deus, dentro da preparação de Deus, de tudo que Ele permite na nossa vida, nós vamos caminhar melhor para com Deus, nós vamos crescer melhor para conosco mesmo e nós vamos servir melhor os outros. Quando nós entendemos a preparação de Deus para um chamado, nós vamos entender muito melhor qual é a vontade de Deus para nós, que foi pregada domingo. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Porém, nós vamos também neste entendimento entender o que é bom para nós, o que é legal quando nós estamos no chamado e como nós servimos melhor o nosso próximo, amém? Vamos começar então, vamos lá. A palavra de Deus diz que ele está pastoreando o rebanho do seu sogro, Veja que aqui, quando eu anotei aqui sobre o chamado, eu comecei a observar que Moisés, ele ficou por 40 anos no Egito. Ele foi educado, ele foi ensinado, ele aprendeu a guerrear, ele aprendeu a conversar, ele aprendeu tudo como funcionava no Egito, no palácio. Porém, quando ele descobre com 40 anos que aquele povo que trabalhava como escravo eram seus irmãos hebreus, Moisés começa, por Deus e permitido por Deus, a querer que as coisas mudassem. É claro que ele era um príncipe, embora ele foi criado como faraó, desde o seu nascimento ele foi levado para o palácio, mas no coração de Moisés, como um príncipe egípcio, ainda as coisas estavam obscuras. E quando ele descobre a realidade de quem era ele e quem era o seu povo, Moisés começa a ter problemas da sua existência. Então ele não consegue fazer uma divisão, ele não consegue, quando ele vê o sofrimento dos seus irmãos e a sua vida no palácio. Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar. E às vezes, para Deus trabalhar e nos preparar para coisas grandes e lindas que estão nos planos de Deus, é preciso que Deus nos tire do lugar onde nós estávamos, que muitas vezes tire do meio da nossa família, entre aspas, não dizendo da família, mas do meio. Muitas vezes Deus nos tira das festas, das situações, da maneira que vivíamos naquele palácio, porque Deus quer nos preparar para que possamos ouvir o chamado.
cumprir o chamado, Moisés quis resistir. Ele queria continuar vivendo no palácio e queria que a vida dos hebreus mudasse com o acordo de Faraó. Jamais isso seria possível, porque o nosso Deus é um Deus que muda, é um Deus que trabalha, é um Deus que faz nova todas as coisas. Deus não queria que os hebreus tivessem vida de egípcios e nem regalias de egípcios, mas Deus queria que os egípcios pudessem liberar o povo dele para a promessa. Primeiro atento desse estudo, você deve ficar atento e anotar a vida. Falar de chamado sem falar de uma vida passada é muito complicado. Falar de chamado sem falar de renúncia é muito difícil. Falar de um chamado sem falar de deixar para trás as coisas velhas é muito complicado perante a Bíblia. Então Moisés precisou fugir por conta de um assassinato que ele cometeu por querer defender os seus irmãos hebreus. Então a Bíblia diz que ele estava pastoreando um rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote, lá em Midian. Quero lembrar você e trazer a sua mente agora de como Moisés saiu, viveu 40 anos no Egito e sai, e agora, há 40 anos depois, ele estava numa situação de pastorear. Você consegue imaginar tudo que Moisés passou? Você consegue, junto comigo, poder olhar para essa história e imaginar tudo que Moisés viveu? Já pensou 40 anos dentro de um palácio, em meio a um exército de Faraó, sendo totalmente preparado, aprendeu das melhores coisas, comeu das melhores comidas talvez, teve uma vida de príncipe, e de repente tudo muda, e de repente tudo vira. A sua vida tem um giro de 360 graus. De repente ele se vê num deserto em Midian, tendo que começar uma nova história, tendo que começar uma nova vida, tendo que começar tudo de novo. Olha, eu quero dizer para você, a nossa vida não é muito diferente de Moisés. A nossa vida não é muito diferente. Às vezes nós demoramos para poder aprender e entender o chamado de Deus. Às vezes nós demoramos para prestar atenção. Moisés demorou 40 anos para ter a preparação. O chamado é o tema deste estudo. Veja que demorou mais 40 anos, então vai para o capítulo 3, do versículo 1, e diz: ele estava então pastoreando, mas de repente ele leva o rebanho para o outro lado do deserto. Falamos da vida, das dificuldades, falamos de tudo que nós preparamos na nossa vida. Foi o primeiro ponto. Agora vamos falar da preparação, que são mais 40 anos que levou Moisés para ser preparado por Deus. Sabe por quê? Moisés precisou fazer um novo estilo de vida em Midian, aprender a conhecer e a viver no deserto, a pastorear ovelhas. Ele precisou a começar a ouvir o sacerdote Jetro. Ele conheceu uma moça, ele casou-se com essa moça, veio a ter 2 filhos, a saber, Gerson e Eliezer. Moisés constrói num tempo de muita paciência de Deus, porque assim é Deus. Quando Ele nós nos tornamos semelhante a Ele, nós começamos a entender o chamado dele. Deus teve paciência com Moisés. Deus tem paciência com você. Deus tem paciência conosco. Porém, até quando? Quanto tempo nós vamos endurecer, dificultar a preparação de Deus para coisas novas, para um chamado, para a existência de um chamado espiritual tremendo que pode mudar toda a nossa história? Preparação demorou 40 anos num lugar chamado deserto.
de Midian. Ali Moisés se acomodou, entrou numa zona de conforto, se conformou. A palavra conforto, ela dá a conformidade, porque ele se estabeleceu. Deus, ele dá um tempo para nós crescermos, nos prepararmos, mas não para nos acomodarmos. O Senhor não quer a nossa comodidade. O Senhor não quer que nós venhamos nos conformar. O Senhor quer que nós sejamos preparados, atentos, com foco. Ok? Encerra-se então este período chamado preparação, quando o Senhor vê que Moisés, já conhecendo o deserto, ele passa os animais, as ovelhas, o texto é muito claro, do outro lado do deserto. Esta palavra do outro lado me chamou muita atenção, meus irmãos. Aqui quando a Bíblia diz que então um certo dia, Moisés atravessa o rebanho para o outro lado e chegou a Horebe, o monte de Deus. Glória a Deus, aleluia, que Deus tem paciência conosco, que Deus espera, que o Senhor nos cerca por trás e por diante, por todo lado. A Bíblia diz no Salmo 139 que o Senhor nos conhece, conhece os nossos pensamentos, que o Senhor esquadrinha o nosso querer, de longe nos conhece os pensamentos. Isso é real, isso é verdade, o salmista diz com propriedade, mas Moisés experimentou isso. Você não está sozinho. Talvez hoje você está achando que está vivendo um deserto, um tempo difícil, árido, seco. Parece que nada está acontecendo, parece que nada está fluindo, parece que você tem patinado no seco, parece que nada muda na tua família, nada muda no teu local de trabalho, nada muda no teu ministério na igreja, que nada muda com o passar de tantos anos que você se batizou, que você frequenta um culto. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus está trabalhando, porque Ele tem um chamado na sua vida. Deus está trabalhando, Deus está te forjando, mas preste atenção, use deste tempo, deste deserto que Moisés usou em 40 anos, formou famílias, aprendeu com Jetro, seu sogro sacerdote, ele aprendeu a temer o Senhor, mas também ele foi conhecer o deserto. Quando a Bíblia diz que ele atravessa o outro lado do deserto e leva para o Monte Horebe o rebanho, porque era o dia de ter o encontro com Deus. Quando nós usamos as aflições, o tempo, a dificuldade, e não murmuramos, não choramos, não questionamos, mas procuramos conhecer. Eu quero usar essa palavra que chama-se paciência. Paciência é a palavra-chave do chamado, tanto de Deus para conosco, como de nós para o chamado. Talvez você hoje nem parou para imaginar que Deus tem um chamado para você. Talvez você nunca parou para imaginar o que é que Deus quer da sua vida. Por que é que Jesus te salvou? Qual o propósito da salvação de Jesus para nós, para mim, para você? Qual seria? Porque somos bonitos? Porque somos isso? Porque fazemos aquilo? Não! É porque há um chamado de Deus para nós. O Senhor está nos chamando. Há uma missão para nós. Nós precisamos entender, nos entregar e fazermos deste tempo difícil, que é uma preparação, deste deserto que às vezes estamos passando, para conhecer a vontade de Deus. Conhecer. Eu achei lindo quando eu observei que ele atravessa o deserto. Talvez em 40 anos, Moisés andou, talvez Moisés pensou, lembrou do seu tempo de Egito, do palácio, talvez lembrou de toda a estrutura que havia no Egito, talvez ele pensou, Deus esqueceu de mim, ninguém mais se lembra de Moisés, eu já me acostumei, é isso mesmo, é isso que Deus quer. Não. Deus estava trabalhando e Moisés estava conhecendo o deserto. Quando ele atravessa e chega
a Horebe, porque significa que já provou, conheceu e teve paciência para recomeçar. Deus lança o chamado. Este deserto pode acabar. Quanto mais rápido eu e você perseverarmos. A palavra paciência, ela é muito utilizada na Bíblia. Deus, ele é paciente, ele é longânimo, ele é benigno conosco, porque Deus sabe dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas debilidades. Mas muitas vezes nós não aproveitamos o deserto, as aflições para crescermos, para tirarmos proveito e ficarmos em segurança. Um crente no deserto, ele está seguro no Senhor. Um crente na obediência, procurando entender o chamado de Deus, ele está seguro nas promessas de Deus. E eu lancei a terceira palavra aqui. O primeiro do tema chamado, o chamado veio nosso passado. O segundo, o nosso deserto que vivemos. E o terceiro, a segurança. Segurança de termos paciência para conhecermos o deserto, tirarmos proveito das lutas, das aflições, não para nos sentirmos enfiados num buraco, mas para olharmos para o céu e entendermos que há um Deus grande, um Deus poderoso que nos chamou, que nos escolheu por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, do tema da pregação de domingo, alcançados pela graça, mas transformados pelo Espírito. Segurança, essa palavra segurança, eu quero compartilhar, o meu tempo está bastante curto. Quando nós somos pacientes e seguros no Senhor, nós pensamos melhor. Deus dá tempo para nós pensarmos. Quando nós somos pacientes no deserto que passamos, esperamos mais para tomar atitude, para julgar, para querer se defender, para querer encontrar motivos para desistir. Nós esperamos muito mais, porque com paciência e segurança em Deus, nas promessas, nós vamos além. Nós vamos muito mais além. Quando somos pacientes e seguros de que Deus nos chamou, nós não desistimos fácil. Vem flecha, vem dardos do inimigo, vem acusação. Moisés passou por tudo isso no deserto depois. Quando Moisés achou que já conhecia o deserto com o seu sogro Jetro e sua família, mal ele esperava que na verdade o deserto que ele passaria a seguir seria o teu trabalho, mas que o Senhor ainda estaria com ele. Moisés passou por tudo isso. Não desistimos fácil. Você tem muitas lutas? Eu também tenho lutas. Nós temos muitas lutas. Mas você vai desistir? Você vai se esquecer de quem te chamou? Você vai se esquecer de quem é que te ungiu, quem é que lavou, te remiu e te chamou pelo nome? E ele diz, não foi você que me escolheu, mas eu vos escolhi. Olha que lindo quando Jesus diz claramente que não é nós, mas é Ele quem nos escolheu. Quem está paciente, perseverando no deserto, na luta, cresce mais. Nós crescemos como pessoa, como servos de Deus, crescemos como missionários, nós crescemos como ser humano, mas acima de tudo, como soldados valentes preparados para uma batalha. Eu não tenho muito tempo, quero finalizar com essa mensagem que diz assim: porém, a paciência precisa ser alimentada com foco. A paciência por si própria, sem foco, ela significa comodismo, medo de agir. Ela é uma estabilização falsa. Eu não quero usar a palavra paciência para isso. Comodidade é diferente de paciência. Conformismo é diferente de paciência. Vitimismo é diferença de paciência. Paciência é quando nós temos um foco e nós alimentamos o nosso foco
perseverando naquilo, passando por luta, sabendo que é contrário, o vento, as ondas, as tempestades, mas nós somos pacientes, porque sabemos que estamos seguros e que vai passar. O Senhor disse: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Paciência é quando nós estamos na turbulência, no vendaval, no olho do furacão, no meio da guerra, em meio à batalha, mas estamos seguros do chamado, seguros da promessa, seguros da graça, seguros da vocação, seguros do reino de Deus. Então nós fazemos o quê? Persistimos, experimentamos, perseveramos, lutamos, não com as nossas armas, mas como Paulo fala em Efésios capítulo 6, no poder e na força do Senhor. Amém, querido? Então, paciência foi o trabalhar de Deus na vida de Moisés. Moisés se tornou um homem paciente, líder, focado, a ponto de querer convencer às vezes Deus de não vingar o povo que ele liderava. Moisés foi tão paciente que ele ouviu as pessoas quererem a morte dele, o acusarem, quererem que outro tomasse a liderança dele, mas ele, paciente e seguro, ele dizia: Senhor, se o Senhor não for conosco, daqui eu não saio. Então o Senhor respondia: o meu Espírito vai com vocês. A paciência em meio às guerras e luta precisa ser alimentada com a fé, com foco no Espírito, perseverando e esperando a volta do Senhor. Que você possa aprender: o chamado tem deserto, no deserto tem que haver paciência, tem que haver foco, perseverança e precisa ter esperança. Assim sendo, nós viveremos melhor e entenderemos o chamado de Deus, estaremos preparados para servir ao Senhor, a nós mesmos e ao nosso próximo. Deus te abençoe com essa palavra ricamente. Quero orar por você. Meu tempo já está estourando, nós vamos daqui a pouco para a live seguinte. Deixa eu pegar os nomes de oração.